toda a glória, de toda a majestade, de todo o poder. Honra e glória seja ao teu santo nome. Obrigado, Rei dos Reis, por ter, meu Deus amado, tocado, meu Deus amado, a esta igreja batista, meu Pai da glória, Parque América, Vila Rubi, meu Pai, todas as subcongregações, meu Pai, unidas, meu Deus amado, no amor em Cristo, meu Deus amado, para ajudar na evangelização mundial, a ponto de nos encontrar em África, em Angola, meu Deus amado, Senhor Jeová, e nos trazer a palavra, meu Deus amado, e o conhecimento e a experiência, meu Deus querido. Senhor, nós agradecemos, meu Pai, em representação da nação angolana, dos africanos, meu Pai, que têm sido alcançados pelo Brasil, meu Deus, nós glorificamos e agradecemos. Meu Deus, também agradecemos pela vida, meu Deus amado, Senhor Jeová, do pastor Rui, meu Pai, da Valéria, meu Deus amado, Senhor Jeová, do Davi, meu Pai, e em contrapartida, meu Deus amado, Senhor Jeová, também do apóstolo Disseu, que é o protagonista, meu Deus amado, que investiu neste projeto. Meu Deus, eu entrego, meu Deus, nas tuas mãos e manifesto a minha gratidão em nome da minha nação, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia. Isto vai continuar. Nós temos bastante desafios aí para o nosso Nordeste esse ano ainda. Nordeste, vários lugares onde os irmãos podem estar contribuindo com a presença nas férias, em alguns onde você pode ir. Não deixe de ir, vale a pena. Nós vamos no próximo sábado, como igreja, nós vamos lá no Jardim São Nicolau, aqui perto, depois do Erprim. Nós vamos estar com os nossos irmãos de lá, às 19 horas do culto lá. É um culto de aniversário, a igreja faz aniversário no mês de setembro, lá no São Nicolau. Pastor Rafael com a Renata estão dirigindo esse trabalho lá, e é um desafio para nós. Então nós convido toda a igreja para a gente estar indo lá no próximo sábado, aquela confraternização que a gente faz com os aniversariantes do mês todo. Então os irmãos levam salgados, os irmãos levam refrigerante, e a gente vai fazer um grupo grande, e vamos cultuar ao Senhor lá no Jardim São Nicolau no próximo sábado. Se você tem o seu carro, coloque ele à disposição do Senhor para ir e levar mais alguém. Se você não tem carro e quer ir, nós temos uma van agora, a igreja, e eu vou estar aqui de frente à igreja às 18 horas do sábado. Às 18 horas eu vou estar aqui com essa van, e dá para a gente levar um grupo grande nela. Então, mesmo você não tendo carona, venha para cá e nós vamos juntos. Eu levo você até lá e trago você de graça, para a gente estar ali cultuando ao Senhor com toda a alegria no nosso coração, junto com os irmãos do Jardim São Nicolau. Amém? Então vamos agora, Feijó, por favor, esteja na liberdade aí para estar compartilhando conosco aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Não tenha pressa, nós não temos aqui pressa para ir embora, né? Começamos o culto mais cedo, para a gente estar aí na liberdade. Aquilo que o Senhor colocar no teu coração, não deixe de falar para essa igreja, porque nós estamos precisando de uma alimentação genuína hoje. Obrigado. Graças a Deus, muito obrigado. Glórias a Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Graças a Deus, eu quero manifestar a minha gratidão, porque primeiro a Deus por Ele ter aberto as portas e permitir com que homens de Deus pudessem chegar até ao nosso país, levando deste alimento que vocês têm se saciado no Senhor, e através da escola e da formação, servir de canal para que eu pudesse estar aqui hoje. Aleluia! Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Rui e de toda a equipa que tem trabalhado com o pastor Rui, a igreja toda, nesta missão de apoio à África. Aleluia! Graças a Deus, eu sou o profeta Feijó, líder do Ministério Geração de Samuel em Angola, Luanda, Viana, e sou casado com a Márcia Feijó, pai de 3 filhos. Amém? Glórias a Deus. Só a título de brincadeira, mas eu costumo falar sério. A minha esposa tem uma unção que mata a rival, então ninguém não adianta se apaixonar por mim. Ela tem uma unção que mata a rival. Aleluia.
Parece brincadeira, mas eu copiei em Abraão. Abraão, quando uma das vezes foi para o Egito, um dos reis do Egito tentou se apaixonar com Sara e foi buscar a Sara na casa de Abraão para se casar, para fazer uma das mulheres dele. Naquele dia ele experimentou, logo percebeu que a Sara tem uma unção, ou melhor, que Abraão tem uma unção que mata rival. Aleluia! Ele não tocou na Sara, mas o anjo do Senhor lhe apareceu de noite e lhe avisou que se tocares nessa mulher vais morrer hoje. Ele teve que de manhã entregar a mulher de Abraão. Aleluia! Então eu orei com a minha esposa e ativei essa unção nela e ela também ativou em mim. Aleluia! Por isso eu ando despreocupado e ela da mesma forma. Aleluia! Graças a Deus. Assim pelo menos estou mais à vontade e você também está à vontade. Glórias a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é diferente, mas o sentido é o mesmo, o significado é o mesmo. Uma palavra final. Sejam fortes, versículo 10. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de treva e contra os espíritos malignos na esfera celestial. Aleluia. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. E então, depois da batalha, vocês continuarão firmes em pé. Palavra do Senhor. Eu creio que em outras versões estão assim: quanto aos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, aleluia, para que possais estar firme. Palavra do Senhor. Deus, Tu és o nosso Senhor, o grande eu sou, o grande e poderoso Deus. Eu me submeto debaixo da Tua autoridade para obedecer. Eu me submeto, Espírito Santo, sobre o Teu domínio, sobre o Teu poder, sobre as Tuas ordens para obedecer. Eu decido fazer o que o Senhor manda. Então me coloco no centro da Tua vontade, em obediência total, de corpo, alma e espírito. Fala, Senhor, e o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bate palma para Deus. Pode tomar o teu assento. Glórias a Deus. Eu quero glorificar a Deus Todo-Poderoso, o grande, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, soberano, poderoso dos reis da terra, aquele que sabe todas as coisas, aquele que antes de eu chegar aqui já o encontrei, ele estava aqui operando. No meio do louvor, enquanto a juventude ensaiava, Deus já estava neste louvor.
Enquanto o nosso irmão abriu a porta, Deus já estava aqui neste lugar. E eu quero glorificar aquele que sua cabeça está nos céus, mas seus pés estão sobre a terra. E a Bíblia declara que os céus é como cortina para a sua cabeça, mas os pés é como um lençol que ele estendeu para pisar, para colocar seus pés. Aleluia. E então eu quero glorificar aquele que é o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Jeová Elion, Jeová Messi, Jeová Elimeleque, aleluia. Jeová Jireh, aleluia. Jeová Mequedesh, aleluia. Eu quero glorificar aquele que é o advogado das causas impossíveis. Então, se você está a ser acusado, não se preocupa, porque temos um grande advogado e ele está aqui nesta noite para te defender dos teus acusadores. Aleluia. Eu quero glorificar também aquele que é o Todo-Poderoso e nos defende diante dos nossos adversários. Por quê? Porque quando os nossos inimigos, quando os malvados, os nossos adversários se levantaram contra nós para comer a nossa carne, diz a palavra do Senhor que eles mesmos tropeçaram e caíram. Ainda que um exército nos cercasse, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele somente confiarei. Por isso diz a palavra do Senhor: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero glorificá-lo para todo sempre. Ele é todo poderoso, ele é grande, ele é forte. Eu aprendi que quando eu lhe glorifico, as portas da minha vida se abrem. Todas as vezes que estive em dificuldade, me meti a clamar, me meti a glorificar, a exaltá-lo, a reconhecer sobre todas as coisas, sobre todo nome. A Bíblia declara que a nenhum outro nome há salvação, senão pelo nome de Jesus. Mas também a mesma Bíblia que declara: Deus o Pai glorificou a Jesus sobremaneira, dando a ele o nome que está acima de todos os nomes, no qual todos os joelhos se dobram e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Alamanto rebassuriante nebia, lamanta rabassuriante nebia. Enquanto reconheço a autoridade de Deus sobre este lugar, sobre a minha vida, sobre a igreja, as muralhas começam a se quebrar. Irmãos, certo homem contou um testemunho quando foi em Angola. E este homem é brasileiro. Eu vivi crescendo, acompanhando o testemunho deste homem e os louvores dele. Sempre me inspirou. O cantor Matos Nascimento, quando foi para Angola, já há muitos anos atrás, ele contou um testemunho lá na Assembleia de Deus Pentecostal, na igreja, onde ele visitou e foi a igreja que o chamou. Ele contou um testemunho que certa noite, no dia anterior, ele tinha sido convidado para poder ir trazer uma palavra e também louvar numa igreja de um pastor amigo. Mas na noite anterior ao dia do culto, ele teve uma visão. E Deus lhe disse que esta chave leva contigo. E os documentos deste carro novo que está aí na tua garagem, que você ainda não utilizou, leva também os documentos todos. Porque eu vou entregar para alguém, não é teu, você não comprou para ti. Eu não te entreguei para ti. Eu vou entregar para alguém na igreja. Amado irmão, ele vai para a igreja e Deus lhe havia dado um sinal. Aquele que estiver no culto e dar um glória a Deus bem alto, receberia uma chave. Por sinal, a igreja era uma igreja silenciosa, que as pessoas não podem se mover durante o culto. Ainda que ouvirem alguma coisa que lhe tocasse, não pode gritar glória a Deus. O irmão do protocolo já tinha uma placa escrito silêncio. E então ele te mostra a placa, se você tentar fazer um pio só. E você, se sabe ler, já vai logo perceber silêncio. Irmãos, acontece que a igreja, numa frieza completa, numa frieza total, o pastor começou a falar de Jesus.
e quanto Jesus é poderoso para nos libertar de qualquer que sejam as amarraduras espirituais. O irmão estava a passar por problemas e ele logo percebeu que esse Jesus que estão a falar ali é verdadeiro. Ele não se importou que a igreja dele era uma religião morna, fria. Ele levantou e gritou: glória a Deus! Quando ele gritou, todo mundo olhou para ele como se ele tivesse cometido a maior ofensa da vida dele. Todos olharam, porque não é comum na igreja, em pleno culto de domingo, alguém levantar e dar glórias a Deus daquela forma. Todos olharam de uma forma como se ele cometeu um grande crime. E o pastor, quando subiu, estava a tentar se justificar perante o convidado, que é novo, que não é comum. Alguém aqui, os gritos assim, não é comum. Nossa igreja é uma igreja que respeitamos os dogmas, uma igreja pragmática, uma igreja, portanto, cheia de tantos e portantos. Mas não tinha o Espírito Santo. E quando deram oportunidade ao convidado, o convidado se levantou e disse que eu quero agradecer, pastor, não precisa se justificar. Pelo contrário, eu é que agradeço. Onde está esse irmão que deu glórias a Deus? E todo mundo lhe olhou como se fosse um criminoso. E o irmão levantava a mão com medo. Parece com quem diz agora, vou mesmo na disciplina. Aleluia. Uau. Irmãos, quando ele levantou, o cantor tirou a chave que estava com ele, tirou os documentos deles assim: Deus me visitou na noite anterior, na preparação para o culto, e me disse que nesta igreja onde eu ir, o sinal da pessoa que eu tinha de dar a chave era o glória a Deus. E então Deus me mandou te entregar esta chave, em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, a Bíblia conta a história de um certo homem chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, um dos grandes imperadores da Babilônia. Diz a Bíblia que certa altura ele proibiu com que os escravos, o povo que eles estavam a colonizar, porque na altura eles haviam invadido Israel e levaram cativo alguns nativos lá de Judá. E eles deram conta que o povo que eles trouxeram cativo tinha uma cultura diferente e adoravam um Deus invisível, enquanto na sua nação tinham vários deuses. E o rei, por intermédio de muitos que estavam agitando, havia dado um decreto para que ninguém desse a glória a Deus. E ele mesmo ainda foi mais ousado. Disse que toda a glória e honra devia ser somente dado a ele. Consequência, Daniel não se curvou às ordenanças do rei. E então, todos os dias, 3 vezes ao dia, abria a sua janela e ele começava a glorificar a Deus. Em meia ameaça de um império que na altura era uma grande potência. Irmãos, quando os inimigos se aperceberam que Daniel não respeitava tal decreto e que pelo contrário estava levantando 3 vezes ao dia a dar glórias a Deus, irmãos, foram pegar Daniel e colocaram ele na cova. E o resto da história você conhece desde a escola bíblica dominical. Mas eu quero dar o resultado deste rei. A Bíblia diz que por causa do rei não dar glória a Deus, certa altura, enquanto ele recebia a adoração do povo, sentou na sua cadeira real, depois de receber glórias que deveriam ser dadas a Deus Todo-Poderoso, e ele dizia que deveria ser para ele. Depois de receber, sentou na sua cadeira real, aconteceu algo estranho. A Bíblia diz que ele começou a crescer pelo sobre todo o corpo. Os dentes cresceram de uma forma
como se fosse de um lobisomem. As unhas cresceram, encurvou o corpo e a partir daquele momento ele começou a andar como se fosse um animal quadrúpede. E ainda a Bíblia conta que ele foi jogado nas florestas da Babilônia, comendo capim e caçando alguns animais pequenos para ele se alimentar como um homem bicho, um homem lobo. Tudo isso porque ele não deu glória a Deus. Agora na nova aliança, você vai dizer, não, pastor, isso foi na antiga aliança, profeta Feijó, foi na antiga aliança. Na nova aliança, um certo rei, ou melhor, um certo imperador romano, após ele ter crucificado a Jesus, e ele mandou levantar através de citação de sua esposa chamada Nerva, mandou levantar uma perseguição contra a seita que eles chamavam seita dos cristãos, do tal chamado Jesus, que agora dizem que ressuscitou. Era assim que ele dizia. Ele mandou levantar uma perseguição profunda. Após ter matado alguns discípulos, ele subiu na sua cadeira real, numa tribuna pública, e ele deu o discurso mais lindo da carreira dele. Todas as pessoas que estavam a ouvir aquele discurso disseram assim: a voz de que nos fala não é a voz de um homem, mas é a voz de um Deus que fala conosco. E ele disse assim: me adorem porque um Deus fala convosco. E as pessoas começaram a adorar o imperador, como se ele agora fosse o Deus. Quando ele acabou de ser adorado, sentou na cadeira real. Assim que ele sentou a receber glória, diz a Bíblia que começou a sair bicho nas narinas, começou a sair bicho nos ouvidos, começou a sair bicho pela boca. Naquele mesmo instante, ele morreu comido de bicho por causa dele não dar glória a Deus. Agora nos nossos dias, eu saí de Angola, África, Luanda e vi até aqui no Brasil. Eu não sou maluco, não sou louco para chegar aqui e não dar glória a Deus. Você saiu da tua casa, vieste aqui, já logo percebeste a consequência de quem deu glória a Deus foi abençoado. Quem não deu glória a Deus morreu comido de bicho e o outro se transformou num lobisomem. Você não é louco, você é sábio. A Bíblia diz que a fé é para os sábios, 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 a fé é para os sábios. Começa a glorificar a Deus. Começa a dizer tudo quanto vem na alma. Se é dizer obrigado, diz obrigado. Se é dizer que Ele seja louvado, diz seja louvado. Apenas libera o que está dentro do teu coração. Começa a manifestar a tua gratidão. Se enche de gratidão e glorifica a Deus. Se enche de gratidão e reconheça a autoridade de Deus. Se enche de gratidão e reconheça. Tira o que está dentro de você. Tira o que está dentro da tua alma. Alamanto rebassuriante nebia, labacantarábia. Elemento rebassurimicanda derimacheia. A honra e glória seja dada ao teu santo nome. O louvor, a majestade seja dada ao teu santo nome. Enquanto a igreja te glorifica, os grilhões rebentam. Enquanto a igreja te glorifica, as cadeias rebentam. Enquanto a igreja te glorifica, as prisões rebentam. Enquanto a igreja te glorifica, meu Deus amado, aquele que está aprisionado é liberto. Aquele que está aprisionado é liberto. Aquele que está atribulado hoje mesmo, ele começa a receber a sua libertação. Enquanto a igreja te glorifica, o Senhor age, os teus anjos agem, o teu Espírito age, Jesus age no meio da igreja. Ei, aleluia. Obrigado, Deus. Agora volta aqui um bocado. Hoje eu quero falar da importância da igreja ser cheio da unção do Espírito Santo. Mas hoje eu vou partilhar algo que mudou profundamente a minha história. E quando o Senhor começou a falar comigo profundamente, e me disse: eu vou te levar para as nações. E Deus disse: fala para as pessoas isso que eu estou te mostrando. Eu não sei como você vai reagir.
E eu não sei o quão duro pode significar o que eu vou falar aqui. Mas, amado, receba com alegria. Receba com alegria. Receba com alegria. Abre o teu coração, porque vamos adentrar a um mundo de revelações. E eu quero pregar como profeta. E quero trazer revelações que mudaram a história da minha vida. Irmãos, para começar, eu quero partilhar um pouco do que aconteceu comigo. Resumindo, eu não cresci com a minha mãe, nem tampouco com meu pai. Eu cresci com a minha avó e não tenho irmão de pai e mãe. Só tenho de um lado de mãe e do outro lado de pai. Uma história muito complicada. Mas acontece que a minha avó, que é a mãe do pai, que cresceu comigo, a minha família, havia chegado um tempo em que a minha família era muito tradicional espiritualmente. Aquele tipo de família que, quando está a acontecer alguma coisa, corriam na casa às escuras para poder se tratar, para poder afastar o mal. Em África isso é comum. Em África é muito comum. Presta bem atenção, porque alguma coisa vai mexer contigo. Deus me alcançou. Eu já era cristão, mas alguma coisa mudou. Eu já era cristão. A minha família, a minha avó começou a enterrar muitos filhos. Ou melhor, muitos filhos começaram a morrer de em um ano. No ano, nós enterramos um tio, irmão do pai. No ano seguinte, enterramos uma tia, irmã. No outro ano, foram quase 5 anos ou 6, a minha avó a enterrar os filhos. E todos eles grandes. E nós éramos os netos, vivíamos com a avó. Na casa da minha avó, era conhecido como uma casa de luto. E então lá, era comum, mesmo entre os filhos e filhas da avó, que já tinham sua casa, depois de haver uma morte no ano seguinte, ficava um espanto. Aonde é que vai morrer agora a pessoa? Aonde é que vai morrer? Já era assim, era normal. Agora dessa vez vai morrer aonde? E então, para poder se livrar das mortes, quem tinha filho dela, a mãe que tivesse seus filhos, chamava e ia na casa dos curandeiros, para ir poder lavar os filhos, fazer tratamento de macumba, para dizer assim, para espantar os espíritos da morte, para poder tratar, para espantar os espíritos da morte. Eu próprio que estou aqui, quando miúdo cresci, debaixo desses rituais, de ir se tratar ali. Você criança, você adolescente, se os tios estão a dizer, olha, já morreu a tia fulana, já morreu o tio fulano. Dentre essas mortes, meu pai também morreu assim. Então o nível, aleluia. Por favor, meu irmão. Não, já está aqui um abençoado. Eu declaro a bênção de Deus na tua vida. Eu declaro a bênção de Deus. Irmãos, o nível de morte era tanta na minha família. O horror rondava nas casas dos tios. Era um nível de sofrimento terrível em casa. Também era muito comum os maus sonhos lá dentro da nossa família. Dormir e você começar a sonhar que estão a te asfixiar, que estão a te enterrar vivo, era muito comum. Essas coisas eram comuns. Quando eu me converto, tudo começa ali. Quando o evangelho chega até a minha vida, eu começava a orar a respeito de uma mudança. Eu pedi a Deus para que Deus pudesse transformar a história da minha família. Eu comecei a orar para que não fosse somente eu salvo, mas que essa mortandade, esse espírito de mal que estava a pairar sobre a minha família, pudesse ser aniquilado. E eu começava a participar de muitos trabalhos de oração, muitos trabalhos de jejum. E eu pedi a Deus, Deus, se é possível, por favor, liberta os meus tios, liberta a minha família, liberta. Eu já era crente, desde a escola dominical. Era o primeiro, único que tinha me convertido durante anos na minha família.
todas elas acompanhavam as coisas, as casas espíritas. Irmãos, a luta era tão grande de que, por causa das mortes constantes na minha família, como eu não vivia com meu pai, a pessoa que eu tinha como figura paternal, até mesmo para mim ter essa educação civilizada, que vos falo convosco, apesar do que o Evangelho moldou tudo em mim e o Espírito Santo moldou. Eu subia numa figueira, na casa ao lado tinha um vizinho, bem educado, e ele falava um português muito fino, era um engenheiro. E então eu copiava ele, dizia assim, para poder buscar uma cultura de um pai, para poder ter alguém para mim me inspirar, dizia assim: quando eu crescer eu vou ser como o vizinho Orlando. Eu gosto da forma como ele trata os filhos dele, como ele fala com o filho: ô Max, já tomou banho? E eu dizia, eu gostava, porque eu havia crescido numa família em que eu nunca fui criado pelo meu pai. E como se não bastasse, por mais duro que seja, não conhecia minha mãe. No namoro extraconjugal, meu pai já era casado e minha mãe já estava num relacionamento de irmãos mais velhos que eu tenho, irmãs mais velhas. E então a minha mãe, a minha vinda condicionou a relação, que ela procurou a casa do meu pai para me entregar, e a minha madrasta ameaçou-lhe a tirar água quente. Então ela foi, deu a volta, foi na casa da avó, a mãe do meu pai. Discutiu com a mãe do meu pai, e como ela não queria receber, me deixou na porta aos 3 anos. Então eu cresci com a minha avó. Só para resumir. Então nunca tinha um pai, nunca tinha sido assumido. E daquele dia, aos 3 anos, nunca mais vi a minha mãe, nunca mais vi. E todos os dias me repetiam: a tua mãe te abandonou, te deixou aqui. Foi nessa porta que a tua mãe te deixou. Quando eu tivesse que refilar ou fazer alguma coisa, eram me fazer lembrar isso. Irmãos, a tristeza era tão grande, e com a constante morte, o único tio que eu tinha, que eu olhava que era um pai para mim, era um tio cachaceiro, bêbado, mas era um tio bom, era muito inteligente e se entregou na bebida, ou Satanás destruiu a vida dele na bebida. Ele pelo menos era aquele tio que quando vinha bêbado sentava comigo e começava a me contar sobre a história do país, a independência, como o país tornou-se independente, como foi. E eu olhava, gostava tanto daquele meu tio. Quando meu tio morre, antes dele morrer, apanhou tuberculose, eu quero te chegar aonde eu quero ver o ponto da mudança. Eu estou a sair com o tio, eu a falar: tio, se converte. E o tio apanhou tuberculose, já tinha perdido um pulmão por causa da cachaça. Tio, Jesus pode te libertar. Mas eu era adolescente e ele me olhava, me falava mesmo: você é legal. Glórias a Deus. Só já nas últimas semanas é que meu tio aceitou ir comigo à igreja. Então, naquele período eu estava a participar de um trabalho de oração, de vigílias constantes na igreja. As vigílias eram 30 dias de vigília. Começa hoje, amanhã, depois da manhã, do dia 1 até dia 30 você a vigiar. E a vigia começa às 0 e termina às 5 horas da manhã. Era para jovens que gostavam de oração e queriam ver mudança. A maior parte dos que participavam daquele trabalho hoje são pastores. A maior parte. Eu era adolescente, então era comum. Para ir até a igreja, é distante. Tinha que meter uma mochila e uns lençóis, porque eu estou aí na vigília, metia um lençol, a minha Bíblia, alguma fronha ou qualquer coisa, metia na mochila. E estou aí na vigília para eu orar para a libertação espiritual, para que Deus pudesse parar com as mortes na minha família, para que essa maldição fosse arrancada do seio da minha família. E então os meus tios até me viam mesmo, todos os dias aí na vigia. Nas últimas semanas que aquele meu tio morreu, aquilo foi uma dor tão grande, irmãos, tão grande.
Eu fiquei chorando o tempo todo, as pessoas vinham me consolar. Nem mesmo o filho dele, meu primo, chorava assim, porque havia aquela disparidade, porque o tio bebia, mas eu lhe via de meu amigo e nem os filhos olhavam assim para ele. Então eu chorei tanto. Após passar a situação do óbito, no meio daquele choro, eu continuei orando naquele trabalho espiritual. Foi quando certa noite eu tive uma visão. Aquela visão mudou completamente a história da minha vida. Revolucionou completamente a minha vida. Eu tive um sonho, e naquele sonho, um homem chegou para mim, pegou-me nas minhas mãos e me disse: Feijó, vem. Eu vou te mostrar acerca disso, os porquês, vou te responder os porquês que você tem estado a pedir respostas acerca da tua família e a respeito desse sofrimento no mundo. E por que você tem estado a chorar assim? Eu quero te responder. Mas para isso você tem que vir comigo. Quando eu dei a mão para ele, nós saímos, eu estou a ver meu corpo ali na cama e eu estou a acompanhar, estou a sair fora do meu corpo, estou a lhe acompanhar. Então, ele está a me mostrar o mundo, disse: agora vê o mundo. Saímos de um mundo para outro. Esse mundo que estamos a ver, você que está aqui, naquele mundo em que o anjo está a me mostrar, a humanidade, toda a humanidade é cega. Todo homem é cego, todo ser humano é cego. Estão a andar assim a tatear, todo mundo cego. E então, ele mostrou que haviam alguns seres horríveis, uns com a cabeça muito feia, uns corpos de animal e cabeça de homem, mas eram seres horripilantes. E esses seres, com faca, com espada, com meios de cortes, procuravam os seres humanos, ou caçam os seres humanos, para poder matar e sacrificar, comerem um ser humano vivo. É espiritual. E eles caçam os homens. E uns, ainda mesmo naquela visão, o anjo me disse: vem, Feijão. E ele mostrou-me algumas currais, onde ficam os porcos. Acho que é psilga aqui. Chiqueiro. Mas aqueles chiqueiros eram com troncos grandes, com coberturas grandes. Mas quem eram os animais que estavam lá como presa? Eram seres humanos, eram os homens. Naquela guerra, os animais não tinham nada a ver, os homens eram as presas. E esses seres caçavam os seres humanos e metiam ali. E era fácil caçar os humanos, porque os homens eram cegos. Os homens são cegos. E eu perguntei, eu mesmo no sonho, só estava a ver uns 50 metros. E eu estou a dizer assim: Senhor, eu não sou cego. Pelo que eu me lembro, eu nunca sofri de visão, nunca tive que fazer um tratamento das vistas. Por que eu não estou a ver, Senhor? E eu estou a me esforçar para abrir as vistas, para ver além, e não estou a ver. E então, o anjo está a me explicar, disse: filho, neste mundo espiritual que é paralelo ao vosso mundo, o homem é cego por causa da falta da palavra. Lembras quando o mestre Jesus falou que vocês têm olhos, mas não vejam, têm ouvido, mas não ouvem, e com a vossa mente não entendem? Lembram quando Jesus falou que o que é espiritual se discerne espiritualmente? É isso, filho. Estás a ouvir a respeito da conversa de Jesus e Nicodemos? Quando ele falou que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito porque lhe parece loucura. Ele não entende.
O que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, eu pude perceber que o novo nascimento em Jesus, ela te dá uma nova vida em Deus. Quando você se converte e aceita Jesus, você já não vê com os olhos carnais. É assim que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o justo, ele não vê com os olhos naturais, mas o meu justo vê pela fé, vê com os olhos espiritual. Por isso é que quando o homem se converte, os olhos se abrem. Na conversão de Saulo, que depois se transformou no apóstolo Paulo, teve uma réplica espiritual a ensinarem o que acontece quando o homem não está em Deus. Ele está a perseguir, mas na verdade ele é um cego. Mesmo estando a olhar assim, você que está no pecado, você está na cegueira. Você que está na fornicação, você está na cegueira. Você que mente, você está na cegueira. Você que rouba, você está na cegueira. Você está preso em alguma gaiola, em alguma prisão espiritual. Hoje é o dia, hoje é a hora, hoje é o momento. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega teu coração. Eu pude perceber, através daquele sonho, o anjo me mostrou uma cadeia, mas eram vários currais, aonde estavam presos muitos seres humanos. Cada curral havia uma placa como se fosse uma fazenda. E naquela placa está escrito: eu vi família Feijó. Os demônios, havia um grupo separado para ir perseguir todos da família Feijó, caçar e lhes trazer naquele curral, naquele cativeiro. E todos da família Feijó estão ali. E ele me disse: veja, começa a olhar. E os espíritos, aquele ser maligno, de ano em ano sacrificam lá um daquele curral. Matam lá um. Quando o ser humano não tem Deus, ele anda em treva. O Evangelho tenta te esclarecer isso, mas você não entende. E então as igrejas também, o próprio Satanás tem cegado nas igrejas, para que não se falam dessas coisas. Porque hoje, se você falar do arrependimento, se você falar de pecado nas igrejas, nunca vão te convidar. As boas pregações de hoje em dia são pregações que alimentam o diabo. O diabo tem financiado igrejas. Por quê? Porque hoje, onde deveria se ensinar a respeito das pessoas fugirem das garras do diabo e correrem para Jesus, é lá onde falam: venha Jesus, você que não tem dinheiro vai ficar rico. Falam de um Jesus que enriquece as pessoas. Falam de Jesus como se fosse ele o presidente do Banco Bradesco, ou qual é o banco aqui do Brasil. Como se fosse o PCA do banco. Venha Jesus, você que é desempregado vai virar um grande patrão. Venha Jesus. E então se tornou moda. As pessoas, até pastores, estão a vender sua alma ao inferno. Deus não me mostrou isso para compactuar com isso. Eu não estou aqui, eu não vim a passeio, não vim a turismo. Independentemente das circunstâncias, comprei do melhor fato. Eu disse: eu vou pregar para uma classe, para uma pessoa, para uma classe social de pessoas instruída. E eu tenho que entregar os recados de Deus. Vou vestir mesmo bem, vou lá para eles dar. Não é para lhes entreter. Não é para chegar lá e entreter a igreja. É para trazer o recado de Deus. Ou se converte, ou se arrepende. É o tempo do arrependimento. Irmãos, eu estou a ver a gaiola escrita família Feijó. Estou a ver na outra curral família Bernardo, família Lopes, família Antônio. E em cada curral membros da família. E andarem como cegos. E então tentam andar, batem em alguma coisa, recuam. Tentam andar, batem em outra coisa, recuam. E então disse: Senhor,
O que representa esses limites desse curral? Disse, é a limitação que essa família tem que chegar. Espiritualmente está selado, está limitado, que nessa família ninguém pode avançar além. Foi feita uma limitação espiritual, aonde os espíritos do mal que coordenam a família, controlam. Então eles meteram limite, ninguém pode se ingrar, ninguém pode desenvolver, ninguém pode avançar. E como eles são cegos, estão debaixo desse controle. Irmãos, aquilo piorou ainda a minha dor. Comecei a chorar quando, no meio dessas prisões, eu vi, no meio daquela gaiola, havia como se fosse uma solitária. No meio daquela gaiola, aonde já havia muito sofrimento. Muito sofrimento. Havia uma solitária onde havia um homem ou dois em cada família. Eles faziam uma gaiola mais fortificada e metiam um ou dois membros da família e separavam ali. E eu perguntei, Senhor, por que aquele jovem está ali? E o jovem ensanguentado, com muito sangue, com muitos arranhões. Por que aquela moça, por que aquele jovem está ali? O anjo me disse assim, filho, começa a observar, olha profundamente para aquele jovem que está ali. Eu comecei a olhar e vi que o jovem que estava naquela solitária fortificada encheu-se de força, mesmo cego, ele procurou algum sítio para ele poder escapar, para ele poder pular a cerca, e ele lutava para subir na cerca e pular e sair do outro lado. Quando ele chegava quase à ponta, os demônios que controlavam as cercas familiares vinham com um pau e olhava, ele chegava no muro alto e o homem está por lá, está aqui. Ele vem e está a dar na cabeça dele, cai aí, cai aí. E ele caía a sangrar, ficava ali. Depois dos 30 minutos ou mais, ele recuperava, lutava, procurava ir encontrar mais uma outra saída. Lutava, ele quando está a chegar lá na ponta, vinham de novo, cai. Davam-lhe coisas da cabeça com força e ele caía de novo. Quando ele caía, então dizia assim, essa aqui temos que lhe sacrificar já. Temos que lhe sacrificar já. Esse tem que ser já morto, tem que ser morto já. E então disseram, não, ainda não temos autoridade de lhe matar. Ainda não temos ordem para lhe matar. Eu perguntei àquele anjo que me levava e disse, o que significa isso? Por que os outros estão na cadeia, mas estão livres ainda a andarem pelo quintal? Mas aquele ali está sofrendo daquela forma assim. Ele disse assim, filho, estás a ver o nome que está ali? É uma família, não é assim? Em cada família, avisa nos seres humanos, avisa neles. Em cada família, no meio do sofrimento, em cada ventre materno de uma família, Deus dos céus escolhe alguém que ele vai levantar como um Moisés, o libertador da família. A quem o evangelho vai lhe entrar, e quando ele se converter, ele vai lutar para sair daquela cadeia. Até porque o próprio evangelho te liberta das cadeias. Ele ainda não é crente, filho. Ele ainda não é cristão. Mas porque ele é o escolhido na família, ele está a lutar para sair da cadeia. É aquele teu irmão que mesmo não sendo crente, mas ele luta para ajudar a mãe, luta para ajudar os irmãos, luta, presta atenção à família. E eu sei que nesta noite estão aqui muitos escolhidos de Deus. Estão aqui muitos escolhidos de Deus. Eu sei que nesta noite estão aqui homens e mulheres a qual Deus permitiu que o evangelho chegasse até a tua vida. Não por relaxe, mas para transformar a história da tua família. O evangelho, Jesus Cristo, me libertou daquela cadeia. Jesus me explicou que eu também estava naquela solitária.
Jesus me explicou que eu também estava ali aprisionado. E o reino espiritual já sabiam que eu seria a pessoa pelo qual traria a transformação, pelo qual Deus faria uma grande obra na história da minha família, e na história da humanidade, e na história da minha nação. Então o anjo está a me explicar. Estás a entender por que você cresceu assim? Estás a entender o sofrimento? Por que você viveu assim, fora da tua mãe? Por que você fora dos seus pais? Por que você sofreu mais? Você estava numa cadeia. O ambiente estava preparado para que você se jogasse às drogas, à delinquência, ficasse frustrado, irado e falasse mal de Deus. E então podiam dizer assim: matamos aquele a quem Deus escolheu para que por intermédio dele o evangelho fosse expandido na família. Muitos estão aqui. Existem pessoas que estão lá fora, foram escolhidos por Deus. Só precisam que você saia e lhe fala de Jesus. O dia que ele conhecer Jesus, através do testemunho dele, muita gente na cidade vai se converter. São pessoas escolhidas por Deus para libertar. Eu pude perceber que nós somos libertos para libertar. O evangelho chegou a mim. Jesus chegou. A Bíblia declara que o evangelho, Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados espiritualmente, dar vista aos cegos. Que tipo de cegos Jesus estava a falar? Quando Isaías falou, as pessoas no seu tempo não conseguiram compreender qual era aquela revelação. Jesus, quando chegou ao início do seu ministério, quando ele declarou este versículo, ele disse: hoje se cumpriu, hoje mesmo se cumpriu. Eu vim para libertar os cativos. E então a palavra do Senhor declara: se pois o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Se pois o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus não foi na cruz em vão. O trabalho do Calvário, o trabalho da cruz, foi para nossa libertação das cadeias, das prisões, dos grilhões. Hoje somos libertos pelo sangue de Jesus. Hoje eu já não ando em treva, já não ando em condenação. Hoje já não ando aprisionado. Deus me libertou. E hoje eu venho trazendo a libertação. E esta libertação é através da palavra de Deus. 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 A Bíblia declara que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, então Deus me disse: filho, você saiu dessa cadeia, mas agora existe uma outra revelação. Filho, segura isto. Pai, o que é isto? Eu estou a te entregar uma chave para essas prisões, essas cadeias espirituais, familiares. Estou a te entregar na mão, para você ir de família em família, abrir pelo poder que está no meu nome. Irmãos, Jesus não só a mim me entregou, mas entregou também a você. Ele disse: eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder.
Eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Jesus está te dando poder. Não tenha medo do poder das trevas. Não tenha medo do poder diabólico. Satanás, ele e seus demônios usam a isca do sexo para poder aprisionar os seres humanos e lhes meterem na gaiola. Usa a isca da bebida para poder atrair os seres humanos e lhes meter na gaiola. Usa a isca do dinheiro para prender o ser humano e lhe meter na prisão. Usa a isca do poder, da soberba, para meter o ser humano na prisão. A Bíblia diz que Satanás, o diabo, o Deus deste século, cegou o entendimento de muitos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Os homens vivem como cegos, mas há uma esperança. Há uma esperança. Há uma esperança. Há uma esperança. E então diz a palavra, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através de Jesus, você pode ser livre. Através de Jesus, você pode ser livre. Através de Jesus. A Bíblia diz que no nome de Jesus as correntes rebentam, os grilhões se quebram, os gigantes caem, as muralhas caem por terra, e os principados são subjugados através do nome de Jesus. Não importa quantos são os principados, potestades, hoste espiritual que estão a reinar sobre a tua família, sobre o teu bairro, sobre a tua comunidade. Deus está levantando você. Deus está te chamando, Deus está te chamando. Filho, pega isso. Senhor, eu peguei. Filho, pega isso. Esta é a chave do meu nome. Você vai ter que, eu estou a te dar a missão. Assim que foste liberto, não foge. Volta. Volta. O escolhido de Deus, eu pude compreender. Aquele a quem Deus chama. Quando o evangelho vem para a vida dele, ele é liberto, ele foge para longe. E lá onde ele foge, ele sofre uma preparação. Deus prepara ele. Deus prepara ele. Apóstolo Paulo, após ele ser liberto da cegueira, a cegueira que ele pensava que ele via, e logo percebeu que ele era cego. Quando a luz do evangelho resplandeceu na vida dele, apóstolo Paulo foi separado. Os 7 anos ficou nas Arábias Sauditas, aprendendo, estudando, conhecendo a palavra de Deus. E quando ele voltou, ele já não voltou como era antes. Ananias impôs as mãos sobre ele, orou sobre ele, Barnabé orou com ele. E ele voltou cheio de poder. Ele voltou cheio de autoridade. Ele voltou cheio do Espírito Santo. Deus me disse, Feijós, estou a preparar você. Nessa altura você não tem capacidade, para lutar. Mas eu estou treinando você. Eu estou preparando você para que por teu intermédio eu farei prodígio. Eu libertarei os oprimidos. Eu libertarei os cativos. Eu trarei em liberdade. Ai. Deus precisa de um homem para ele operar. Deus precisa de você para ele transformar a história.
Deus precisa de um homem que se disponibiliza. Jesus mesmo, ele narra aqui, havendo uma reunião nos céus, e o Pai pergunta: quem há de ir por nós? E houve silêncio sobre todos os céus, sobre toda a terra. Apóstolo João, escrevendo Apocalipse na ilha de Pátamo, diz que nos céus, na terra, debaixo da terra, não havia ninguém digno de abrir os livros selados e desatar os 7 selos. Mas então, quando João começou a chorar, alguém lhe disse, um dos 24 anciãos que estavam ao redor do trono de Deus, disse a João: João, não chora. Eis aí, eis aí, eis aí, eis aí, eis aí, eis aí. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. Ele foi morto, mas está vivo. Ele está sentado à destra do Pai. É Ele que venceu a morte. Com o seu sangue derrotou o diabo, a morte, o inferno e o pecado. Alamanto rebasuriante nebia. Se eu venho para este país, alabasuriante nebia. Se eu venho para este país e não te falo disto, vim como um turista. Se eu não te trazer esta verdade, qual é a tua missão no corpo de Cristo? Qual é a tua missão na igreja? Eu não estou a cumprir a minha missão. Eu não vim como turista. Eu não sou turista. Eu não vim passear no Brasil. Eu não vim passear. Eu vim cumprir uma missão. Amém na mission. Eu sou um homem numa missão. Amém na mission. Eu sou um homem numa missão. Eu sou um homem numa missão. Eu sou um homem numa missão. Deus está falando para você. Deus está te levantando no seio da tua família. Deus está te levantando no teu bairro, na tua comunidade. Nós vamos fazer história, vamos mudar a história deste país. Nós vamos mudar a história deste país. Nós vamos mudar a história deste país. Nós vamos mudar a história deste país. Eu acredito assim. O Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder. O Evangelho tem... Alamanto rebasuriante nebia. Se fortaleça em Deus. Se fortaleça em Deus. Se fortaleça em Deus. Se fortaleça em Deus. Por isso a palavra está a te dizer, amigo, quanto aos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a vossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é... Você está a ver a pessoa que está lá fora, e você está a se sentir um cristão, e está a se julgar mais importante do que ele que está na macumba, na bebedeira, na maconha. Ele só está preso. O dia que você lhe ajudar, voltares lá na cadeia e lhe libertar através do Evangelho, você dizer, irmãos, eu tive sonhos onde Deus me mostrava, eu estou a entrar num ambiente sobrenatural do inferno. E eu estou a entrar. E eu estou a tirar a minha irmã. Estou a dizer assim, fulana, sai daqui, sai daqui. Fulana, sai, me segue. Vamos junto, vamos fugir. Irmãos, este sonho era com uma minha irmã que acreditava muito nos tratamentos, nos rituais, nas macumbas, nos tratamentos espirituais. Acreditava muito nos santos. Essa coisa de santos. Irmãos,
se eu não te falar isso, minha vinda ao Brasil foi em vão. E como eu não vim brincar, vou te falar, vai te doer, mas vai te curar. Jesus me ensinou a dar um evangelho diferente de um pastor. Eu sou um profeta. A minha forma de te trazer um evangelho é como um médico que está a arrebentar um furúnculo no corpo. E está a arrebentar, está a tirar o carnicão. Está a fazer a cirurgia sem condições de meter anestesia. Estamos no campo de batalha. Estamos em guerra. Não há tempo de te dar uma injeção, te anestesiar e te falar, irmã, deixa o pecado. Não! A minha forma é espremer. Ai, vai me matar. Não vou nada te matar. Se não tirar, isso é que vai te matar. Espremer. É assim conforme Deus me falou. Se você não falar a verdade, a podridão do pecado, o pecado vai começar a apodrecer as pessoas por dentro. Estão sentadas nas cadeiras das igrejas, mas estão podres, estão mortos espiritualmente. Estão mortos por dentro. E então começam a andar como mortos vivos, cadáveres em pé, zombies. Somente o poder de Deus, a palavra de Deus, vivifica, 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 vivifica. O Evangelho nos dá vida. O Evangelho nos dá vida. A palavra de Deus, ela nos faz morrer para o mundo e ressuscitar em Cristo. E ele então, o apóstolo Paulo disse que a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. A vida de Cristo, ela te torna espírito vivificante. Mas o que quer dizer espírito vivificante? Quando Jesus está dentro de você, você agora não é só uma alma vivente. Você agora também é um espírito vivificante. Mas como? Aonde tiver morte, você pode profetizar vida. Aonde tiver morte, você pode profetizar vida. Você pode profetizar vida. Por isso é que você aprende. Onde alguém está doente, Jesus em ti, aleluia. Você diz assim: espírito da enfermidade, espírito da morte, eu ordeno em nome de Jesus, abandona esta jovem, abandona. Não tem como não obedecer, porque a Bíblia declara que Deus Pai glorificou Jesus soberanamente, que está acima de todos os nomes. A Bíblia declara que a Virgem, ao conceber, o principado, poder e autoridade estava sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que está na tua vida. Não tenha medo do diabo. O diabo pode vir disfarçado de cambumbu, de canzumbi. Pode vir com qualquer imagem que ele quiser. Mas na autoridade do nome de Jesus ele vai correr. Ele vai correr. Ele vai correr. Ele vai correr. Um grande pregador, Smith Oswald, diz assim, que ele estava sentado à espera do ônibus
quando de repente viu a cena de uma senhora que saía para apanhar também um ônibus. E o cachorro dela seguia ela. E ela dizia: baby, 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 para casa, para casa, para casa. E a baby seguia sempre. E ela marcava um espaço quase a chegar junto à paragem. A baby seguia: baby, baby, para casa, para casa. A baby seguia novamente. Quando ela chegou perto, na porta do ônibus, e o motorista disse: oh, minha senhora, vai entrar ou não? Ela olhou na baby e gritou: baby, para casa! A baby correu para casa. Smith Oswald estava sentado também ali, vendo a cena, disse assim: minha senhora, é mesmo assim que deve se repreender o diabo. O diabo é um cão, tem que ter autoridade com ele. Tem que ter autoridade com ele. Quando você tenta tirar o pecado com carinho, ele não vai. Quando você sai ainda, sai só. Demônio não se sai com miminhos. É com autoridade e ousadia. Eu te repreendo em nome de Jesus, o Nazareno. A Bíblia diz que Jesus, ele mesmo disse assim: agora me é dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. A parte mais bonita é quando Jesus disse assim, após ter conquistado toda a glória, todo o poder e a autoridade, ele deu sobre a igreja, deu para a igreja, deu para a igreja, deu para a igreja. E ele disse assim: Pai, a glória que tu me deste, eu dou a eles. Você não é qualquer. Você não é qualquer. Não aceita este evangelho de que você é qualquer. Você não é qualquer. O poder de Deus está dentro de você. A autoridade de Deus está dentro de você. Há uma unção dentro da tua vida. Jesus mesmo disse: Pai, assim como o Senhor é um comigo, todavia te peço para que eu seja um com eles. Jesus é um comigo. Uma vez eu falei para alguém e ele se sentiu escandalizado por não conhecer a revelação das Escrituras. Quando a pessoa vive para além da religião, entende a Bíblia Sagrada só mesmo ao pé da letra. Mas a Bíblia Sagrada é entendida por revelação, porque o maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Sem ele você não entende nada. E eu disse assim: você está se escandalizado eu falar isso? E se eu te dizer que eu sou santo? Não, não. Santo? Você? Eu sou santo. Eu não anulo a obra de Cristo no Calvário. A Bíblia declara que pelo seu sangue ele já nos lavou do pecado, da imundícia. Aleluia! Nos santificou para Deus e nos fez reis e sacerdotes para a glória de Deus. Se você está em Cristo, és uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo em tua vida. Quando a Bíblia fala novo, é mesmo novo. É mesmo novo. É mesmo novo. A redenção nos torna a Deus como filhos aceitáveis, como santos irrepreensíveis, na estatura de varão perfeito. Deus está te santificando. E você quer assumir que eu sou pecador? Eu sou pecador arrependido. Não, ou és pecador, ou és arrependido que já é santificado. Não, eu sou pecador arrependido. Meio termo. Não, eu sou pecador, mas arrependido. Pronto. Isso não existe. Aleluia. Você já foi lavado. Olha. Quando o evangelho entrou na minha vida, a revolução que mudou, como eu comecei a trazer a minha família para a salvação. A minha avó se converteu, é batizada. Aleluia. Aquilo houve uma profunda transformação. Quando eu comecei
agora a cumprir a missão que Deus me trouxe. Certa vez, uma minha irmã que sofria de espírito dos calundus, dos santos, que gostava muito dessas práticas. Irmão, você que tem imagem em casa de santo, aquilo não são santos, são demônios. Não, profeta, não fala isso. Na nossa cultura, cultura do diabo. A cultura do crente é esta. A cultura do crente é esta. Irmãos, você que tem imagem de escultura em casa, você que tem imagem de escultura em casa, seja da ave, da Aparecida, da madre, da não sei quem é diabólico. Estás a esconder um diabo em casa. Nossa cultura é esta. Nossa cultura é esta. Nossa cultura é esta. A Bíblia diz que quando em Deus fomos comprados, enxertados na família de Deus, nós passamos a ser cidadãos dos céus, passando como viajantes peregrinos na terra. Então nós somos um povo dos céus, mas de passagem na terra. Qual é a nossa missão aqui na terra? É poder colonizar a terra com a cultura dos céus. E então nós colonizamos através do evangelho, através do evangelho, através da evangelização. Nós estamos a trazer a cultura de lá, aonde nós viemos. Não tenha medo. Você não é qualquer. Você não é qualquer. Você não é qualquer. Não guarde as imagens de santo. Não faça adoração às imagens. Não faça. Adora somente a Deus. E a seu filho a quem enviou. Olha, já tinha me casado. E já estava a orar. Nessa altura Deus estava fazendo sinais. E eu estou a passar na casa da minha avó. E me disseram, Feijó, estão a te procurar, porque a tua irmã apanhou o espírito. Está a falar muita coisa. E ela está até a profetizar. Irmãos, nem todo espírito que profetiza na igreja é de Deus. Não dê ouvido a qualquer espírito. Por isso é que Deus concede o espírito de discernimento espiritual. O dom, o ministério, o dom de discernimento, para discernir os espíritos que estão a falar. Porque nem todo que abre a boca dizer, assim diz, é mesmo Deus. Estão a me dizer assim, olha, na casa da tua avó, há uma fumaça, está a sair fumo pela janela, e a tua irmã pegou o espírito, e ela está a profetizar. A minha irmã acreditava muito nas casas dos calundus, das tradições. Então eu, pelo evangelho, já sabia que aquele espírito que está a profetizar ali não era de Deus. Mas as minhas tias que cresceram numa religião antiga, que você já sabe, acreditam que aquilo é santo, é o santo da Nossa Senhora tal que lhe desceu e ela está a profetizar. É o santo tal que lhe desceu. E então, olha, Feijó, estão a te chamar para você ir lá orar para a tua irmã. E toda a gente já estão de joelho porque ela está a falar verdades. E quando eu estou a entrar no portão da casa da avó, assim que eu estou a entrar, ela levantou um cigarro aqui, um cigarro aqui, um cigarro aqui, e uma garrafa de vinho aqui, já tomada com tal espírito. E ela, com todos os cigarros acesos, e ela está a dizer assim, lá vem o libertador da família. E ainda para me enganar está a dizer assim, ele e eu somos o libertador da família. Então eu estou me aproximando. As minhas tias já estão de joelho a adorar e a chorarem, porque o espírito tal, da santa tal, reencarnou na fulana. E começaram a chorar. As minhas tias a chorarem, a ouvirem, e ela a dizer, você, o meu primo, você tem sida. E o primo a chorar, ai, ai.
Você tem isso, ai! E você tem um filho fora, ai! Parece engraçado, mas é verdade. Onde Deus me tirou é para você poder perceber a responsabilidade de eu trazer a palavra. Eu não posso chegar aqui nesse país e pregar um evangelho de farinha com açúcar, de brincadeira. Eu tenho que trazer verdade, porque é a verdade que liberta. Tenho que trazer Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, como nossa única esperança. Irmãos, quando cheguei na minha irmã, eu disse: Espírito que está sobre a fulana, eu te ordeno, agora mesmo estou a te amarrar. Estou a amarrar o teu domínio e a tua autoridade. E ela ficou paralisada. E estou a tirar os cigarros que estão na mão dela. Entreguei num primo. Deita isso aí na sanita. Peguei a garrafa. E já tinha outras que já tinham lidado, porque ela só estava a pedir, e as tias que têm estão a mandar nas cantinas onde vende bebida para lhe entregar, porque ela tem que revelar mais coisas. Depois de receber tudo aquilo, eu disse assim à família. Peguei na minha irmã. E ela ficou invocada. Mas eu sabia que mesmo invocada, o demônio não tem poder para aquele que está em Deus. Para aquele que está em Cristo Jesus, o demônio não tem poder. E então, eu olhei para a família e repreendi severamente as minhas tias, as minhas mães. Por que vocês estão a dar ouvido a esse espírito? Por que vocês estão a se curvar a essas imagens? Não é o Espírito Santo que está sobre ela e o Espírito da Nossa Senhora. Eu disse: não é santo, é demônio. O Espírito de Deus, por acaso, para profetizar, tem que se embriagar, tem que beber vinho. Essas garrafas todas de vinho para profetizar. A tia abanou a cabeça e disse: não. O Espírito de Deus, para profetizar, tem que fumar esses 4, 5 cigarros para ficar extasiado? Não. Vocês estão a adorar demônio. O que está sobre a fulana é espírito demoníaco. E esteve a reinar durante muito tempo na família. Mas hoje acabou o teu reinado aqui. Hoje acabou o teu reinado aqui. Então ordenei que, em nome de Jesus, e ela caiu por terra. Quando levantou de novo, em nome de Jesus, e o demônio caiu. Quando levantou de novo, levantam, em nome de Jesus, e ela caiu. Na terceira vez, ela ficou liberta. Irmã ficou liberta, mas ainda estava tomada com álcool. Tu aonde? Tu aonde? Então você bebeu várias garrafas? Dá um banho nela e lhe mete a dormir. Irmãos, Deus libertou a minha família. Deus libertou a minha família. E Deus hoje, através desta palavra, vai te ungir para libertar famílias. Para libertar famílias. Para libertar famílias. Você vai se colocar em pé. Vamos nos colocar em pé. Os homens da banda, quero-os aqui. Os homens da banda vão entoar um louvor. Vamos entrar no campo de batalha. Vamos orar, vamos interceder para que as correntes e grilhões, as cadeias espirituais no seio da nossa família sejam rebentadas. Você que tem um irmão na bebedeira, vai orar para que ele se converta, para que ele seja liberto. Você que tem uma irmã lésbica, vai orar para que ela seja liberta dessa cadeia do lesbianismo. Você que tem um irmão que virou agora homossexual, você vai pedir para a libertação, porque aquela é uma cadeia, é uma prisão. É uma prisão. Você não vai
orar com preconceito. Você vai orar com autoridade. Você vai orar com autoridade. Você vai orar com autoridade. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a orar, começa a orar. Enquanto a banda vai entrando. Começa a orar. Começa a orar, começa a orar. Irmão, a oração não é moleza. A oração não é moleza. A oração não é com finúria. A oração é com autoridade. A oração é com ousadia. Começa a orar. Você que está aqui hoje pela primeira vez e acredita que Jesus pode te libertar, começa a clamar por socorro. Começa a pedir o socorro de Deus na vida do teu filho, na vida do teu neto, na vida do teu genro. Você que tem um filho na maconha, você que tem um filho na delinquência, na maconha, começa a orar enquanto a banda vai entoando. Alamanto rebasaca rabacandarábia, iramanto rebasuriante nebia, alamanto reante nebia, alabasuribicandarama rentere, alamanto rebasaca rabacandarábia. As correntes vão rebentar. As correntes vão rebentar. As correntes vão rebentar agora. Alamanto rebasaca rabacandarábia. Elamanto rebasaca rabacandarábia. Alamanto rebasaca rabacandarábia. Ele alabasaca ramandara alabasuribicanda deribacheia. As correntes estão a arrebentar. Eu ouço vozes. Eu ouço vozes pedindo socorro. Eu ouço os cadeias se rompendo. Alabasaca rabacandarábia. É isso, minha irmã, começa orando. É isso, minha irmã. Eu estou vendo irmã gritando. Estou vendo irmã orando. É isso, meu amigo, ora. Espírito de Deus, começa a arrebentar as correntes. Espírito Santo, começa a arrebentar as correntes. No lar desta mulher, no marido dela, rebenta as correntes, rebenta as cadeias, rebenta as prisões, no irmão dela, na vida desta mulher, no filho dela, no esposo dela, na vida deste homem, rebenta as correntes, Senhor. Eu ouço os cadeias se rompendo. Eu ouço os cadeias se rompendo. Há rompimento. As correntes estão se rebentando na vida do teu filho, na vida da tua irmã, na vida do teu irmão. Alamanto rebasaca rabacandarábia. Alamanto rebasuriante nebia. Alamanto rebasaca rabacandarábia. Elamanto rebasaca rabacandarábia. Eri alabasaca rabacandarábia.
Iramantoriante nebia, alamanto rebasaca rabacandarabia, Iramantoriante nebia, labasuri bicandarabia, enda rabasaca rabacandarabia, ende cantoriante nebia, labasuri bicanda de rimacheia, anda cantoriante nebia, alamasuri bicandariante nebia, alabasaca rabacanda rabababababa, o rebabababababa, o rabacanduriante nebia, labasuri bicandarabia. As correntes vão rebentar. 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 Amigos, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Se as lágrimas virem, enquanto você estiver a orar, se sentir chorar, pode chorar. Não tranque as lágrimas, não prenda as lágrimas. Se você sentir gritar Jesus, grita Jesus, liberta a minha família. Se você sentir, pode expressar o que está dentro de ti. Amigo, durante essas noites eu tenho enfrentado os principados do Brasil para que eu não revele essas verdades. Deus me disse que se eu falar a verdade, muitos que vão ouvir vão revolucionar a história, vão revolucionar a história da família, a história da nação, a história do Brasil e até a história da igreja. E então os principados do Brasil se levantaram para poder me atacar. As noites não têm sido fáceis, mas Deus me diz: filho, continua orando, filho, continua orando, e eles cairão por terra, e eles cairão por terra, e eles cairão por terra. Não tenho medo dos principados, nem das potestades. Os espíritos orixá, os espíritos da Umbanda, os espíritos pombagira, os espíritos Exu Caveira, seja qual for suas correntes, eles não podem nada no nome de Jesus. Eles vão cair por terra, vão cair por terra, vão cair por terra. Começa orando, começa orando, começa orando, começa orando. Você foi empoderado, você está cheio de Deus. As correntes vão rebentar. Hoje mesmo, as correntes vão rebentar na tua família. As correntes vão rebentar na vida da tua filha, na vida da tua filha. As correntes vão rebentar na vida do teu filho. As correntes vão rebentar na vida do teu genro, na vida do teu genro, na vida da tua nora. As correntes vão rebentar na vida do teu marido, na vida do teu marido. As correntes vão rebentar na vida do teu pai. Eu começo a ordenar a toda potestade, a todo principado, a toda cadeia espiritual, em nome de Jesus. Sai da irmã dela, sai da irmã dela, sai do pai dela, sai do pai dela, sai do marido dela, sai do marido dela.
sai do marido dela, larga agora o filho dela, larga este homem, larga o trabalho dele, larga a vida deste homem. Senhor, é a voz da igreja. Senhor, o que estás ouvindo é a voz da igreja. Senhor, este clamor que estás ouvindo é a voz da igreja. Senhor, estas vozes que estás ouvindo é a voz da igreja. A igreja está se levantando, a igreja está marchando, a igreja está se levantando com autoridade espiritual. A igreja está deixando cair as muralhas na família, na sociedade, no Brasil, no São Paulo. As muralhas estão a cair, as cadeias estão rompendo. Olha o avivamento de Deus, 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 olha o avivamento de Deus. O Senhor está pelejando a favor da igreja. O Senhor está pelejando a favor da tua família. Jesus está pelejando. O Senhor está pelejando. Olha a unção de Deus, olha a unção de Deus. Andarabasaka rabacandarabia, iriamantoriantelebia, labasaka rabacandarabia, iriamantoriantelebia, alabasuriantelebia. Indaralaba, 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 indaralaba. Alamantoriantelebia. Repete comigo. Senhor Jesus, com voz de alarido e autoridade. Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje e agora, no poder do teu nome, no poder do teu sangue, no poder da tua palavra, eu me levanto nesta noite contra todo principado, contra toda potestade, contra toda corrente na minha família, no meu lar, no meu casamento, na minha história. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, 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 sai. Alamanto rebasaka rabacandarab, ira Espírito Santo, faz a obra
Aquele lar que está quebrado, restaura. Aquela família que está em conflito no lar, restaura o lar. Espírito Santo, restaura aquele casamento que o demônio quer destruir, aquele casamento que o diabo quer destruir. Senhor, restaura este lar. Espírito Santo, levanta esses jovens escolhidos que estão aqui, que saíram da solitária espiritual, estão libertos. Senhor, lhes unge para mudar a história do Brasil, a história do São Paulo, a história da família. Senhor, levanta homens e mulheres aqui, homens que vão rebentar as correntes e os grilhões do pecado. Senhor, este homem que tem a sua finança destruída pelo diabo, que tem seu negócio destruído pelo diabo, meu Deus, restaura a finança deste homem, restaura as finanças deste homem, restaura, porque é dela onde ele tira o sustento. Restaura, meu Deus, as finanças deste homem, restaura o lar dele, restaura o lar dele. Traz de volta, Senhor, a irmã desta mulher que está aqui, que tem a irmã na prostituição. Traz de volta essa irmã que está na prostituição. Traz na tua casa, traz no teu rebanho. Senhor, aquele jovem que virou mulher por causa do pecado, e é filho, é irmão de alguém que está aqui dentro. Senhor, lhe alcança. Este jovem que está lutando para se casar e está encontrando dificuldade e barreira, Senhor, estenda as tuas mãos, rebenta as correntes, rebenta as barreiras, rebenta, meu Deus, as dificuldades. Restaura os lares quebrados, restaura as famílias. Senhor, aquele que está aqui doente e aquele que trouxe, ou melhor, deixou alguém doente em casa, nós concordamos no poder do nome de Jesus. Seja curado onde você está nesta noite, sejas curado em nome de Jesus. Você que está em casa, mas tem o teu parente aqui, nós oramos por você. Receba a tua cura. Levanta desta cama, seja no hospital, seja em casa, seja tocado com a mão de Deus. A mão de Jesus te cura. A mão de Jesus te cura. Você que está doente, saia desta cama, saia deste manto, saia desta dor. Senhor, a tua mão nesta coluna dorida, neste rins. Esta mulher que tem problema na vesícula, esta mulher que tem problema nas pernas, na coluna, nas costelas, Senhor, na garganta, na cabeça, nos membros inferiores, onde está esta dor, seja tocado com a mão de Deus, seja tocado agora mesmo. Se tu creres, verás a glória de Deus. Então você está sendo curado. Se tu creres, verás a glória de Deus. Você está sendo liberto. Se tu creres, verás a glória de Deus. Você está sendo restaurado. Se tu creres, verás a glória de Deus. Você não é o mesmo. Você não é o mesmo. Você não é o mesmo. Bate palma para Deus. Aplauda o Rei dos Reis. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, amados, um pouquinho. Pode permanecer aqui. Permaneça um pouquinho aí. Amados, o que aconteceu hoje é uma munição de Deus para o campo de batalha durante essa semana, durante esses dias que vão vir. A igreja, ela é como um quartel-general, onde o soldado aprende a atirar e pega munição, pega as suas armas de guerra e pega munição, porque o nosso campo de batalha é o mundo. É amanhã que vai começar, amanhã cedo, hoje à noite, amanhã cedo, terça, quarta, quinta, sexta, é o nosso campo de batalha. Pega essa munição, esta unção que veio sobre ti nesta noite, esta promessa de Deus, esta palavra de Deus é para mim, é para você. E amanhã você começa a usar isso no seu dia a dia. Profetize, continue profetizando sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Não para não. Não pega a munição e a arma e guarda para domingo que vem pegar mais um pouco de munição. Não. Haja atitude. Trabalhe com essa munição. Deus te deu nesta noite uma porção para você ser um vencedor. Então lembre sempre disso. O campo de batalha é o mundo, é onde nós vamos viver esses dias. Nós vamos agora, ainda antes de encerrar, veio uma família para apresentar o seu filho ao Senhor, e nós vamos fazer isso nesta hora, e depois vamos já encerrar cantando o hino. Mas eu quero chamar aqui o Joás e a Rebeca, trazendo o Arthur para apresentar diante do Senhor. E os avós, Emário e Amanda, também estão aí para apresentar essa criança ao Senhor. Pode vir o Emário e a Amanda também. Estamos profetizando sobre família. A Bíblia declara que Deus, Ele multiplica as famílias como um rebanho. Pode subir aqui. E aí o cumprimento dessa palavra. Joás é filho desse casal que tem estado conosco aqui. Nós vamos apresentar esta família diante do Senhor, desde já pedindo a Deus, já todo mal, já toda maldição hereditária seja quebrada, em nome de Jesus. Convido você a levantar, e levanta as suas mãos para cá. Nós vamos abençoar a vida do Arthur, em nome de Jesus. Paizinho querido, nesta noite tão especial, onde nós já aprendemos bastante sobre a família, nós apresentamos nesta noite a vida do Joás, a vida da Rebeca, a vida do Arthur. Nós abençoamos esta família diante de Ti, Senhor. Nós abençoamos esta criança e declaramos a Tua bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Se houver alguma maldição hereditária de alguma enfermidade, nós neutralizamos no poder do nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos agora, ó Deus, entra com provisão para esta criança, Senhor, que esta família possa crescer, esta criança possa crescer para ser uma bênção, como tem sido já para esta família. Que ele seja uma bênção para a sociedade, uma bênção para o teu reino, ó Deus, que o Senhor possa cumprir o teu propósito nesta vida, e que ele possa, Senhor, crescer em graça, em sabedoria, diante de Deus e dos homens. Nós abençoamos o Arthur, abençoamos esta família, os seus avós, abençoamos esta família em nome de Jesus Cristo. Amém. Parabéns, Joás. Rebeca, parabéns. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Eu avisei de manhã, muitos de vocês não estavam de manhã, né? Mas a Bíblia declara o seguinte: que nós, aquele que é instruído, reparte com seus bens aquele que o instrui. Feijó já ministrou aqui uma vez, ele não veio aqui por causa disso, não pediu nada, nem está sabendo disso, mas nós gostaríamos de ajudar ele no seu regresso para Angola, ajudar a comprar a sua passagem. Então você fica na liberdade. Nós vamos estar encerrando com esse hino, depois que cantarmos estaremos encerrados, mas se você pode, ajude ele, traga a sua oferta e nós vamos passar para ele,
para estarmos abençoando também. É uma forma da nossa gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito para esta nação, para o Brasil. Amém? Vamos ficar de pé de novo, aquele que sentou. Vamos encerrar cantando esse hino. Enquanto você vai cantando, se você que pode e quer, saia do seu lugar e deposita aqui uma oferta, e nós vamos passar para o feijó, em nome de Jesus. Aleluia. Pelo Senhor marchamos. Nós somos o exército do Senhor aqui na terra. Aleluia. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor marchamos. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos, sim, nas suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Ele é o nosso general, é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Ele é o nosso seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Ele é o nosso general, é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Ele é o nosso general, é Cristo, seguimos os seus passos,